Você sabe o que é o efeito Doppler? Antes de falarmos do efeito Doppler, vamos lembrar o que é a onda sonora. O que é o som? O som, ele é uma transmissão de energia pelo movimento das partículas, por um movimento vibratório das partículas. E o som precisa de um meio para se propagar. No caso do ultrassom, o meio em que nós estamos nos referindo são os órgãos, o fígado. O que acontece quando o transdutor, que tem os cristais, que nós chamamos de cristais piezoelétricos, a energia elétrica desses cristais em movimento vão emitir um feixe sonoro que vai bater no fígado e vai refletir para o nosso transdutor e vai nos dar uma imagem ultrassonográfica. Quando o objeto que nós estamos avaliando está parado, a mesma onda que ela é emitida, ela vai ser recebida. O mesmo comprimento de onda sonora e a mesma frequência da onda sonora. Então, por exemplo, quando nós estamos avaliando um órgão, um fígado, parênquima hepático, nós sabemos que esse som vai bater no fígado com um comprimento de onda e uma frequência e ele vai retornar ao nosso transdutor com o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. Muito bem. O que acontece quando a estrutura que nós estamos ensonando está em movimento? Por exemplo, o que está em movimento no nosso organismo é o sangue. São as hemácias e as células brancas se movimentando dentro do vaso sanguíneo. Então, quando nós ensonamos um vaso sanguíneo e este sangue está em movimento, a frequência que nós emitimos no nosso transdutor não vai ser a mesma frequência recebida pelo transdutor. Imaginem vocês que nós estamos ensonando um vaso e eu emito uma frequência e o sangue deste vaso está vindo em direção ao meu transdutor. Uma vez que esse movimento está vindo em direção ao transdutor, o comprimento de onda vai ser menor. Consequentemente, a frequência dessa onda sonora vai ser maior, porque nós sabemos que frequência e comprimento de onda são proporções inversas. Então, se o sangue está vindo em uma direção ao transdutor, o comprimento de onda vai ser menor, a frequência maior. Como é que o efeito Doppler acontece? É exatamente a diferença da frequência da onda emitida pelo nosso transdutor pela frequência da onda que está sendo recebida pelo nosso transdutor. Essa diferença de frequência é a que nós chamamos de efeito Doppler. O Doppler colorido nos ajuda a identificar a direção do fluxo sanguíneo. Então, quando o objeto está se aproximando do meu transdutor, eu sei que a frequência recebida ela é maior do que a frequência emitida. Então, isso vai me dar um valor positivo. Esse valor positivo no Doppler colorido vai nos dar a coloração vermelha, ou seja, o sangue está se aproximando do meu transdutor. Quando o objeto, no caso as hemácias ou o fluxo sanguíneo, está se afastando do meu transdutor, eu sei que a frequência recebida ela é menor do que a frequência emitida. E isso vai me dar um valor negativo, representado no color Doppler pela coloração azul. E quando nós falamos do Doppler espectral ou Doppler pulsado, o que isso quer dizer? Quando a frequência ela é positiva, o sangue está se aproximando do nosso transdutor, a onda que nós vamos traçar no nosso Doppler espectral, ela vai ficar acima da linha de base, um valor positivo. Da mesma maneira, quando o sangue se afasta do nosso transdutor e que temos a coloração azul, essa curva espectral ficará abaixo da linha de base por ser uma curva negativa. Então, com isso, nós podemos aplicar esse conceito de Doppler para todos os órgãos. No fígado, ele tem uma importância, especialmente nos vasos do sistema porta, em que nós sabemos que o fluxo sanguíneo ele é hepatopetal. É um fluxo que vem em direção ao fígado.
dependendo de onde está o nosso transdutor, os vasos vão ter uma coloração vermelha ou azul. Então, se o efeito Doppler é a diferença de frequência entre a frequência recebida e a frequência emitida pelo nosso transdutor, nós sabemos que existem algumas variáveis em que estão em uma fórmula que a gente consegue entender o que é proporcional, o que faz aumentar a frequência Doppler e o que faz reduzir. Por exemplo, a frequência Doppler, ela é diretamente proporcional à frequência da onda emitida pelo nosso transdutor. Quanto maior a frequência da onda emitida, maior vai ser a nossa frequência Doppler. Da mesma maneira, quanto maior for a velocidade dessa onda, maior vai ser a nossa frequência Doppler também. E da mesma maneira, diretamente proporcional, o cosseno de um ângulo. O que é isso? É o cosseno do ângulo de insonação. Por isso que é fundamental, quando nós estamos calculando a velocidade de um vaso, é fundamental em que se tenha uma insonação do nosso transdutor em relação àquele vaso em um ângulo menor do que 60 graus. Por quê? O que vale é o cosseno desse ângulo. O cosseno de 90, nós sabemos que é zero, então nós não vamos ter efeito Doppler se esse ângulo está em 90. Quando o ângulo está acima de 60 graus, entre 60 e 90 graus, a diferença passa a ser exponencialmente maior. Então, o valor que nós vamos ter da velocidade daquele vaso não vai ser um valor que realmente o sangue está passando por aquele vaso. Então, sempre nós devemos ensonar o nosso vaso em um ângulo em que fique a menos de 60 graus da nossa onda emitida. E isso nós ajustamos, tanto ajustando o vaso com a mão, como ajustando o ângulo que existe no nosso equipamento, em que nós colocamos a varetinha do ângulo exatamente na mesma direção do vaso, e aí a gente vai saber em que ângulo ele está em relação ao nosso feixe de ultrassom. Então, a frequência Doppler ela é proporcional à frequência emitida pelo transdutor, à velocidade do sangue nesse vaso e ao ângulo de insonação. E ela é inversamente proporcional a uma constante que é a velocidade do som nos tecidos, que isso nós já sabemos que, por convenção, é uma constante de 1540 metros por segundo. Então, isso é um cálculo em que se faz, mas eu queria trazer aqui para vocês para mostrar quais são as variáveis em que a gente deve considerar quando nós estamos avaliando o efeito Doppler, quando nós estamos principalmente avaliando um vaso. Então, assim, nós vamos fazer o nosso Doppler com qualidade e os nossos laudos vão ser muito mais assertivos.